Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui fazer uma revisão, um vídeo de revisão sobre as abordagens, da administração. Então, olhando aqui o conteúdo que já foi passado, inclusive presencialmente, a gente vai fazer aqui uma rápida revisão a respeito das abordagens, e a nossa primeira abordagem é a abordagem clássica da administração. Essa abordagem clássica, ela se divide em duas partes, que é a administração científica, do Taylor, do Frederick Taylor, e a ênfase do trabalho dele é nas tarefas, e a outra parte é a teoria clássica do Henry Fayol, e cuja ênfase é na estrutura. Tá? A gente vai ver um pouquinho dessas partes, principalmente essa da ênfase nas tarefas, da administração científica, tá bom? Que ela acaba se destacando mais aqui no livro que eu estou utilizando, que é a Introdução à Teoria da Administração, 7ª edição, de Hidalberto Chiavenato. É um livro já antigo, 2003, mas ele é muito bom e dá uma ordem mais ou menos cronológica do avanço do estudo da administração, da ciência de administração. Quais foram as origens da abordagem clássica? A gente pode citar que a abordagem clássica ela surgiu para combater o desperdício e as perdas que as indústrias na época sofriam. Então, além desse combate a esse desperdício e das perdas, a gente pode citar também o crescimento acelerado e desorganizado dessas indústrias, dessas empresas. Então, esse crescimento rápido e todo desorganizado exigiu um estudo mais cuidadoso a respeito da gestão. Um outro ponto para se destacar também, que as necessidades de se aumentar a eficiência dentro das organizações era muito importante. Você tinha que fazer um melhor aproveitamento dos recursos, fazer uma gestão melhor, então houve a necessidade de você aumentar essa produtividade, essa eficiência dentro das organizações. Para o Taylor, especificamente, as indústrias elas tinham alguns problemas, elas padeciam de alguns males. E ele apontou 3 males que ele percebeu na época. E quais foram esses 3 males? O primeiro era a vadiagem sistemática dos operários. Na percepção dele, ele achava que o operário ele fazia o menor esforço possível e em qualquer oportunidade dele deixar de trabalhar, ele sempre deixava de trabalhar e ficava vadiando. Então esse foi um dos 3 males que o Taylor observou na época. O segundo que ele observou foi o desconhecimento pela gerência, por parte dos gerentes, das rotinas de trabalho e também do tempo necessário para sua realização. Isso é um problema que a gente observa até hoje dentro das organizações. Não é incomum você encontrar gerentes que desconhecem as rotinas de trabalho. Tá? Então, isso é um problema, claro, que tem impacto dentro da empresa. E aí a gente vai agora para o terceiro e último problema que o Taylor observou, que é a falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho. Então, o Taylor observou que cada trabalhador tinha sua própria técnica, cada um fazia o trabalho do seu modo. Então, essa falta de uniformidade foi o terceiro problema que ele observou na época. Essa tentativa de substituir os métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos recebeu o nome de Organização Racional do Trabalho, a ORT. Essa ORT se fundamenta primeiro na análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos. O trabalho ele é executado melhor e mais economicamente por meio da análise do trabalho. O que o Taylor fez é que ele fez esse estudo de tempos e movimentos para determinar o tempo médio que um operário comum levaria para executar determinada tarefa. Ele procurou dessa forma descobrir qual que é o melhor método de se executar determinada tarefa. Um segundo
aspecto da organização racional do trabalho é o estudo da fadiga humana. Esse estudo da fadiga humana era o estudo dos movimentos humanos, né? E tinha como objetivo você evitar os movimentos inúteis na execução de uma tarefa. Com isso, você vai cansar menos o trabalhador, né? E vai agilizar o processo de execução da tarefa. O terceiro ponto é a divisão do trabalho e especialização do operário. Uma das decorrências do estudo do Taylor foi que ele percebeu que a especialização do trabalho elevava de forma significativa a produtividade, né? Com isso, cada operário passou a ser especializado na execução de uma única tarefa. Só que antes mesmo do Taylor chegar a essa conclusão, o próprio Adam Smith, na publicação do seu livro, né, A Riqueza das Nações, de 1776, ele já falava sobre a questão da especialização do trabalhador. Então, não é uma novidade. O quarto ponto, desenho de cargos e tarefas, é que a primeira tentativa de definir e estabelecer racionalmente os cargos e tarefas aconteceu na administração científica. Então, foi um passo importante onde eles descreviam quais eram os cargos, as suas funções e as tarefas que deveriam desempenhar. O quinto ponto da ORT são os incentivos salariais e prêmios de produção. Bom, esse ponto é fácil de entender, porque a ideia básica era de que a remuneração baseada no tempo, ela não estimulava ninguém a trabalhar mais, né, em termos de empenho e motivação. E deveria ser substituído essa remuneração baseada no tempo pela remuneração baseada na produção. O sexto aspecto da organização racional do trabalho é o conceito de homo economicus. Esse é um conceito que tinha na época de que as pessoas não trabalhavam porque gostavam, trabalhavam sim porque precisavam, era a forma que eles tinham de ganhar dinheiro como uma forma de ganhar a vida. O sétimo ponto da ORT está relacionado às condições de trabalho. Verificou-se que a eficiência depende não somente do método de trabalho, né, e do incentivo salarial, mas também de um conjunto de condições de trabalho que garantam o bem-estar físico do trabalhador e diminua sua fadiga. Essas condições de trabalho estavam relacionadas com o arranjo físico das máquinas, melhoria do ambiente de trabalho, adequação dos instrumentos e ferramentas. Então, é um aspecto que está ligado às condições ambientais de trabalho. Envolve também iluminação e conforto, entre outros. O oitavo ponto é a padronização. Um dos pontos que mais se destaca quando a gente está falando de padronização é o ganho na produtividade. A padronização facilita a fabricação e a produção das coisas. E o nono e último ponto está relacionado à supervisão funcional. A supervisão funcional, ela parte do pressuposto que o operário ele tem diversos chefes de acordo com a especialidade. Então você vai ter o supervisor, por exemplo, de produção, supervisor de qualidade, supervisor não sei do que. É um tipo de supervisão bastante complicada, né? De modo geral, ela não funciona bem, não é utilizada, né? Porque isso acaba causando conflitos de interesse e confusão para o trabalhador. Na hora que ele tiver que realizar uma tarefa, ele vai obedecer qual dos chefes. Quanto à teoria clássica, né, do Henri Fayol, a gente destaca que ele criou alguns princípios gerais da administração. Dentre esses princípios existe a divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, né, remuneração do pessoal, centralização, iniciativa, né? Ele coloca vários pontos aqui. Mas o que destaque é mais importante relacionado ao trabalho do Fayol, que ele criou os princípios de administração. Esses princípios de administração são importantes e interessantes porque eles lembram muito as funções do administrador, como nós entendemos hoje. É bastante similar, né? E no aspecto desses elementos da administração, o Fayol acabou trazendo alguns elementos da administração e funções do administrador, a saber, quais são elas? Investigação, previsão, planejamento, organização, coordenação, comando e controle. Hoje não
são mais essas as funções do administrador, elas se resumem a 4 atualmente, mas a gente consegue encontrar aqui no meio dessas funções do administrador que o Fayol nos colocou, algumas que são até hoje, como por exemplo o planejamento, né, a organização. Essa coordenação e comando acabou virando a direção, né, que hoje também a gente chama de liderança, e o controle. Então você vê que o Fayol foi num caminho bastante feliz aí das funções do administrador. É claro que essa abordagem teve alguns problemas, né? Tem algumas críticas a ela. E quais foram essas críticas? Primeiro, que deu-se pouca atenção ao elemento humano, né? As pessoas não foram levadas em consideração. Ela tinha uma super especialização do operário. Isso faz com que você prive o operário, o trabalhador, da motivação e da satisfação no trabalho. O terceiro ponto que a gente pode apontar como crítica é que ignora o homem como um ser social. Ele visualiza o empregado individualmente e não como um ser social que age e interage em grupo, né, e com outras pessoas. O quarto ponto é que, embora pareça tudo ser cientificamente comprovado, algumas teses e ideias não foram comprovadas. O quinto ponto é que é uma abordagem completa da administração, né, porque ela se limita apenas ao estudo de aspectos formais da organização. O sexto ponto está relacionado à limitação do campo de aplicação. Né? Por quê? Porque esse estudo que eles fizeram foi dentro de fábricas, né, dentro de um ambiente fabril. Então aqui exclui outros tipos de organizações, como lojas, organizações não governamentais, entre outros. Um sétimo ponto que eu acho que é uma crítica bastante interessante, né, um ponto a ser destacado, é que é uma abordagem prescritiva e normativa. O que isso significa? Significa que os administradores eles acreditavam ser possível criar um passo a passo no processo de se administrar, de se fazer gestão. Eles acreditavam que existia um receituário, como se fosse um conjunto, né, de normas em que você seguia para ter uma boa gestão, e a gente sabe que não é assim, não existe uma receita como se fosse uma receita de bolo para você fazer uma administração, porque a questão é muito mais complexa, envolve pessoas, envolve o tipo de negócio, envolve o ambiente externo, então não era tão simples assim. O oitavo ponto e último como crítica é que visualiza a organização como algo isento de influências externas, é uma abordagem de sistema fechado, que a gente sabe que não é assim, principalmente a última abordagem da administração, ela é bastante focada exatamente nessas influências externas à organização. Embora tenha esses pontos a destacar a respeito da limitação dessa abordagem, essa abordagem da administração ela foi muito importante e ela atingiu os seus objetivos. Quais foram? Ela conseguiu fazer um aumento significativo de produtividade dentro das indústrias. Ela conseguiu aumentar de forma significativa a produtividade. A padronização dos processos produtivos foi realizada, houve um aumento dessa produtividade, da eficiência das indústrias, houve uma redução dos custos dos bens manufaturados, combateu-se o desperdício e proporcionou a produção em massa. A produção em massa significa que é uma produção que é feita para uma quantidade grande de pessoas, né? E para que isso seja possível, tem que haver uma redução dos custos, como ocorreu, e isso possibilitou as pessoas terem acesso a produtos que antes era exclusivo de pessoas com rendas de maior capacidade. Dessa forma, fazendo uma revisão breve aqui da abordagem clássica da administração, a gente vai para a abordagem humanística no próximo vídeo.